Salomão realmente conversou com espíritos? Por que um dos maiores reis da história se envolveu com forças que ninguém ousava tocar? Hoje eu vou te mostrar o motivo real por trás desses encontros, um motivo que quase ninguém comenta. Salomão é conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Mas existe um lado pouco falado da sua história. Relatos antigos que dizem que ele interrogou espíritos, controlou entidades e até escreveu livros secretos sobre isso. Só que muita coisa do que você ouviu está errada. Então, hoje eu vou te explicar o que realmente aconteceu. A base da história começa na tradição judaica antiga. Salomão era rei, juiz e responsável por manter a ordem em Israel. Ele lidava com criminosos, conflitos, julgamentos. E nessa época, qualquer manifestação estranha, doença inexplicável, comportamento diferente, era vista como influência espiritual. Por isso, muitas vezes o rei, principalmente Salomão, precisava investigar essas situações. E isso se transformou mais tarde na ideia de que ele interrogava espíritos. A maior parte das histórias de Salomão conversando com demônios vem de um texto chamado Testamento de Salomão. Só que esse livro não faz parte da Bíblia e não foi escrito por Salomão. Ele surgiu mais de 1000 anos depois da morte dele. É um livro de tradição popular, cheio de simbolismos, onde Salomão conversa com criaturas espirituais para entender como elas atuam no mundo. E é daí que vem a famosa história de que ele interrogava espíritos. Historicamente, a ideia de Salomão em interrogar espíritos tem uma explicação muito mais simples. Ele usava o conhecimento sobre o comportamento humano para entender casos difíceis. Salomão era conhecido por fazer perguntas profundas, estratégicas e psicológicas. Ele literalmente investigava pessoas com comportamentos estranhos. E tudo que era incomum naquela época era atribuído a espíritos. Então, quando um registro antigo diz que Salomão falou com um espírito, na maioria das vezes ele estava lidando com pessoas, tentando entender suas motivações, mentiras ou doenças que ninguém compreendia. Outro motivo foi propaganda política. Reis da antiguidade gostavam de criar lendas sobre si mesmos. Dizer que Salomão controlava ou interrogava espíritos aumentava o respeito e até o medo dos inimigos. Mesmo assim, existe algo que ninguém pode negar. A Bíblia afirma que Salomão tinha sabedoria para entender o invisível. Ele estudava plantas, animais, comportamento humano e fenômenos que o povo atribuía ao sobrenatural. Então, quando alguém aparecia dizendo estar atormentado por espíritos, adivinha para quem levavam? Salomão. E ele fazia exatamente o que um juiz precisa fazer: perguntar, questionar, confrontar, investigar. Então, a verdade é que Salomão não interrogava espíritos como um mago ou feiticeiro. Ele investigava pessoas. Mas com tanta sabedoria e tanto mistério ao redor dele, isso virou lenda, virou história popular e depois virou livro. E é por isso que muita gente até hoje acredita que Salomão conversava com entidades. Se você gostou dessa explicação, comenta aí qual história ou personagem você quer que eu traga. No próximo vídeo. Aqui é o Bigodon Explica, onde tudo fica claro.